Oi, pessoal. É, Na nossa aula de hoje, né, a gente vai falar sobre a bioacumulação, né, que é um acúmulo, né, de substância é, na cadeia alimentar, né. E nessa aula de hoje a gente vai buscar entender, né, alguns conceitos que estão relacionados, né, buscar entender como que ocorre essa questão desse processo de bioacumulação, o que é esse processo de bioacumulação e quais as consequências, né, que causam ao nosso meio ambiente, é, quais as consequências que eles trazem, né, a esses seres vivos e buscar entender também as causas, né, de ocorrência, né, desse processo. E é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, esse processo de bioacumulação, ele ocorre, né, na cadeia alimentar, né? E o que é essa cadeia alimentar, né? Antes da gente falar do processo de bioacumulação, a gente precisa entender algumas outras coisinhas antes, né? Cadeia alimentar, ela é a sequência de organismos interligados por relação de alimentação. E demonstra o fluxo linear de matéria e energia entre os membros de uma comunidade, né? Como vocês podem observar aqui nessa imagem aqui de baixo, é uma imagem, né, de uma cadeia alimentar, né? Onde a fonte primária, que é o sol, que é absorvido pela planta, daí esse gafanhoto aqui se alimenta da planta, o sapo se alimenta desse gafanhoto, a cobra, né, que se alimenta desse sapo, e a águia, né, que se alimenta ou que se alimenta dessa cobra e tal, ou também pode se alimentar dessa águia. E que esse sapo aqui e esse gafanhoto também, eles se alimentam dos cogumelos, né? Como já vim falar pra vocês antes, né? O sol, ele é a fonte primária de energia, né? Na maioria das cadeias alimentares. Como nessa que eu mostrei pra vocês aqui antes, né? Ele é a fonte primária, né? Que a planta, ela absorve essa fonte primária, né? E transforma em energia. Na cadeia alimentar, também é importante que vocês saibam a questão de que elas são organizadas em nível trófico, né? E o que seria esse nível trófico, né? É a posição em que esse organismo ocupa numa cadeia alimentar, né? Vocês podem observar que o sol, ele alimenta a planta, digamos assim, né? A planta, ela é um produtor, né? O gafanhoto, ele se alimenta da planta, né? E ele vai ser chamado de consumidor primário, né? O sapo se alimenta do gafanhoto, que pode ser chamado de consumidor secundário, né? A cobra se alimenta desse sapo e ela é chamada de consumidor terciário. E o gavião que se alimenta dessa cobra é chamado de consumidor quaternário. E a gente tem também aqui a presença dos decompositores, né? Nessa cadeia alimentar, que são os fungos e micro-organismos, né? E algumas observações que é importante a gente se fazer com relação a essa cadeia alimentar é que o fluxo de energia ela é unidirecional e ela vai diminuindo gradativamente de um nível trófico para o outro, né? E já o fluxo de matéria ele é cíclico. Uma observação também é que a posição trófica de determinados organismos numa cadeia alimentar ela pode ser variável, né? E o conjunto de várias teias alimentares, vários percursos que a matéria e a energia pode seguir numa comunidade, né? Como vocês podem observar
nessa teia alimentar aqui, né? O mesmo organismo, ele pode obter, pode ter uma posição trófica variável, né? A gente tem também aqui a questão das pirâmides alimentares, né? E como, por exemplo, aqui primeiramente a gente tem a pirâmide numérica, né? Onde essa pirâmide numérica, ela é representada através de números, né? Que é colocado o número de indivíduos em cada nível trófico, né? Como a gente tem aqui, pode ser também de duas formas, de forma direta ou invertida, né? Como vocês podem observar nessa imagem. Nessa pirâmide numérica direta aqui, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a presença de 1000 plantas, né? Que estão para 300 gafanhotos, que estão para 20 aves, né? E onde essas plantas, elas são os produtores, os gafanhotos são os consumidores primários e as aves os consumidores secundários. Da mesma forma, a gente tem aqui nessa pirâmide invertida, né? E a gente tem 3 IPs, né? Que são os produtores, para 1000 besouros, né? Que são os consumidores primários, né? E esses 1000 besouros, eles estão disponíveis para 20 aves, que são os consumidores secundários, né? E dentro nessa questão desses conteúdos, a gente tem também a questão da biomassa, né? Onde essa biomassa é a quantidade de matéria seca de cada nível trófico, né? Nessa questão aqui dessa pirâmide que está aqui embaixo, por exemplo, os consumidores terciários, né? Que essa biomassa está em 10. Os consumidores secundários, a biomassa em 100 gramas por metros cúbicos, 1000 gramas por metro cúbicos, que é esses consumidores primários, né? E os produtores 10.000 gramas por milímetro, né? Metros cúbicos. Tem também a questão energética, né? Que essa questão energética, ela é a quantidade de energia transferida de um nível trófico para o outro, né? Nessa imagem aqui a gente pode observar duas pirâmides, né? Onde nessa primeira a gente tem o número de indivíduos, né? Tem os consumidores primários, que é o lixo, tem o mantis, que são os consumidores secundários, e os consumidores terciários, que é esse pássaro, né? Nessa outra imagem aqui, né? A gente tem os produtores, né? Temos que são esses, o pasto, tem uma lagoa, gafanhoto, né? Consumidores primários, aranha, consumidores secundários e o aguilucho, que é esse pássaro aí, como consumidor terciário. O desequilíbrio ambiental, vocês podem observar, há um desequilíbrio ambiental aqui nessa pirâmide invertida, né? E essa bioacumulação, né? Ela é o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar, né? Que é chamado de magnificação trófica, né? É um processo onde as substâncias ou compostos químicos, eles são absorvidos pelos organismos, né? E
A bioacumulação ela pode ser entendida como um processo de absorção e acúmulo de substâncias, né, ou compostos químicos nos organismos de determinado ser vivo, né? Embora o termo bioacumulação ele seja muito confundido ou usado como sinônimo de biomagnificação ou de bioconcentração, existe uma distinção importante nesses três termos. A bioacumulação ela pode levar ao processo de biomagnificação, né? Onde esse processo de biomagnificação ele é um fenômeno que ocorre quando há um acúmulo progressivo de substâncias ou compostos químicos, né, ao longo da cadeia alimentar. Já a bioconcentração ela acontece quando esses elementos são absorvidos pelos organismos em concentrações mais elevadas do que o ambiente circundante, né? E vale ressaltar também que essa bioacumulação, ela em uma cadeia alimentar, por exemplo, né? Os produtores contaminados por alguma substância tóxica, eles são consumidos pelos consumidores primários, né? Que vão servir de alimento para os consumidores secundários, né? E dessa forma, a concentração de tal composto será muito maior no consumidor final do que nos organismos que ocupam as posições inferiores da cadeia, né? Logo, se for numa cadeia alimentar que tem até consumidor terciário, por exemplo, o maior dano será causado a ele e não ao produtor, como por exemplo, né? Além disso, também é fundamental que as substâncias envolvidas nesses processos sejam lipossolúveis, né? Com isso, elas podem ser dissolvidas em gorduras e se fixam nos tecidos dos seres vivos, né? Elas geralmente não são biodegradáveis e não são metabolizadas pelo organismo, né? De maneira que sua taxa de absorção e armazenamento é maior do que a sua excreção, né? E essa bioacumulação ela pode ocorrer de forma direta, né? Quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente ou de maneira indireta pela ingestão de alimentos, né? Que contém esses compostos químicos. E esses processos acontecem simultaneamente, em especial em ambientes aquáticos, né? Os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, eles são substâncias, né? São substâncias sujeitas aos processos de bioacumulação ou biomagnificação, né? Sendo consideradas altamente tóxicas aos seres vivos, como por exemplo o POP, pode-se citar o DTT, né? E um pesticida usado principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Que é o DTT. Em virtude dos danos que podem ocasionar ao meio ambiente e à saúde humana, seu uso ele foi suspenso, né, na maioria dos países na década de 1970. E o DTT, como esse DTT ele contaminava a água, os moluscos, eles retinham e acumulavam essa substância em seu corpo, né? E a realizar o processo de filtração, né, que eles fazem, os moluscos, né? E ao serem consumidos, eles passavam essa substância ao consumidor. E assim sucessivamente, né? Por meio da cadeia alimentar. Como dito, como eu falei anteriormente, né? Os predadores do topo são os mais prejudicados. Uma vez que eles se alimentam de uma grande quantidade de matéria
pertencente ao nível anterior e, consequentemente, acumulam mais o DTT, né? E essa substância, ela causa graves problemas, né, às pessoas, como, por exemplo, cirrose e câncer de fígado, né? Outro exemplo do POP é o mercúrio, né? Que frequentemente ele é encontrado em peixes e essa substância ela também bioacumula, né? Na cadeia alimentar, atingindo facilmente os seres humanos. O processo de bioacumulação ele pode ser utilizado para avaliar o grau de poluição ambiental de um determinado local, né? E esse fenômeno ele tem sido objeto de diversos estudos, né? Que avaliam a concentração de materiais pesados em ambientes aquáticos por meio de organismos utilizados como bioindicadores, né? Esses ecossistemas aquáticos eles são ideais, né, para esse tipo de avaliação, porque eles são considerados receptores finais de contaminantes liberados no ambiente, né? A deposição de materiais pesados, né, nos ambientes aquáticos é proveniente de atividades industriais e agrícolas, né? E nesse tipo de ambiente, os metais eles se bioacumulam nos organismos, né? Por meio da ingestão de água e partículas contaminadas, né? Além de também penetrá-las, né? Através da superfície do corpo e das estruturas respiratórias também, né? Os peixes eles possuem uma alta capacidade de bioacumular metais, né, em seus órgãos, né, mas também a bioacumulação ela depende de fatores como, por exemplo, o tamanho do animal, os hábitos alimentares e também a forma de reprodução, né. A alta concentração dos metais nos peixes ela causa alterações que podem variar de alterações morfológicas, fisiológicas e também comportamentais, né, desses animais. E a partir de ingestão de peixes contaminados, os metais pesados eles são transferidos para os seres humanos e podem causar sérios danos, né, à saúde. Outra coisa também, os POPs, como eu já havia falado para vocês antes, né? São os poluentes orgânicos pesticidas, né? E o inseticida DTT ele é altamente tóxico, né? E como eu falei pra vocês, ele foi muito utilizado na Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1940 a 1950, e ela acumulavam-se em predadores dos níveis tróficos mais altos, né? Contribuindo para a quase extinção de algumas aves de rapina, como por exemplo o falcão peregrino, né? É possível avaliar também, né, o grau de poluição ambiental de um determinado local através da bioacumulação, né? E esse fenômeno ele tem sido objeto de muitos estudos que avaliam a concentração de materiais pesados em ambientes aquáticos através de organismos utilizados como bioindicadores, né? E como eu já tinha falado para vocês antes, os peixes eles são os animais que eles mais mais são favorecidos, ou digamos assim, né, com esses processos.
É, e a maioria das vezes essa poluição, né, nesses rios acontece por agrotóxicos, né? E que eles são, como pode ser, por exemplo, levados pelas chuvas, né, até os rios, né, causando essa questão da bioacumulação e isso vai causar inúmeros danos ao meio ambiente por completo, né? E a nossa aula sobre esse assunto, né, termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, né? E tchau, tchau, pessoal.